Bom dia, bom dia. Vamos chegando para avançarmos com mais uma das nossas lives do Clube do Livro. E hoje vamos falar sobre o livro Como se tornar sobrenatural do Joe Dispenza, e um assunto muito interessante, que é a glândula pineal, né? Para quem tá envolvido nos meios de espiritualidade, esse é um assunto muito recorrente. Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12. Estamos quase finalizando esse livro, tá? Nós temos Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 desse livro, que trata a respeito da glândula pineal. É um assunto muito comum para quem está mais envolvido com a espiritualidade, só que é muito colocado mesmo de uma maneira superficial a respeito do que se trata, ou estereotipada, né? Colocando a pineal apenas como a responsável as questões de mediunidade ou de clarividência, principalmente de clarividência. E sim, ela atua nesse sentido, mas não é só isso, tá? A glândula pineal, ela tem várias funções também para a nossa saúde, principalmente no que se refere o que nós chamamos de ritmo circadiano. Essa nossa adaptação e funcionamento perante os ciclos da luz, o dia e a noite. Por exemplo, ela é responsável pela liberação da melatonina, que tem uma função muito importante em relação ao período de sono. Não só, depois eu vou ler todas as funções correlacionadas com a melatonina. E também com a serotonina, quando a gente acorda, né? O estado de vigília. Então você vê como que a glândula pineal, ela tem uma conexão muito grande com a luz, questões referentes à luz, e não só a luz do sol nesse ciclo que a gente está falando, de dia e noite, de ajustar o nosso corpo perante essas questões, para regular o nosso ritmo interno. Mas também quando falamos de luz, num sentido de vibrações elevadas, luz no sentido divino também. A pineal, ela traduz essas frequências em percepções internas. Por isso que ela tem essa conexão com questões referentes à sensibilidade espiritual, mediunidade, despertar espiritual, porque ela atua no nosso corpo como se fosse uma antena.
que capta e transmite, como se fosse uma anteninha que a gente tem bem lá no centro da nossa cabeça, que tem essa função como se fosse antena, de receber as vibrações, traduzir e colocar como uma percepção. Funciona parecido com a televisão. Por exemplo, quando você assiste televisão, aquilo que você assiste ali na televisão não nasceu dentro da televisão, entende? Foi um sinal que chegou e que o nome utilizado é um transdutor. Um transdutor da TV faz um movimento ali de interpretar aqueles sinais e transformar em sons e imagens. E a pineal faz exatamente essa função. Quando a pessoa tem, por exemplo, experiências místicas ou de sensibilidade espiritual, ou sei lá, por exemplo, quando ela participa de uma constelação, que ela pega a sensibilidade ali do campo e traduz num sentimento, numa percepção, é a pineal também que cumpre essa função. Ela é um transdutor das frequências percebidas e aí traduz ali aquela percepção em imagens, em sensações, emoções, percepções corporais, sons, porque para quem sabe, já estudou mais a fundo, existem diversos tipos de mediunidades diferentes, de percepções espirituais diferentes. E é a pineal que trabalha nessa percepção, tá? E então ela atua como se fosse esse transdutor de TV. Ela capta essas frequências, ela capta essa vibração e aí vai traduzir em percepções, dependendo daquilo que nós estamos sintonizando. E como que ela atua como uma antena? Primeiro ponto é que ela possui cristais, tá? Cristais de calcita e também eu já li cristais de apatita, tá? Então tem cristal, né, dentro da nossa cabeça. E para quem já estudou como é que funciona mais profundamente os cristais, num sentido energético, num sentido espiritual, sabe que eles têm muitas propriedades energéticas, inclusive de possuírem um determinado tipo de consciência e inclusive de atuarem como emissores de frequências, atuarem como se fossem portais energéticos, né? Então os cristais têm muita função energética e espiritual e a glândula pineal ela é feita de cristal. E esses cristais, eles armazenam energia, emitem, recebem. Então eles têm uma função muito forte nesse sentido. E eles atuam dentro da nossa cabeça ali, gerando o que se fala, né? Gerando campos eletromagnéticos. É assim que permite com que você tenha, por exemplo, as suas intuições, permite com que você muitas vezes tenha premonições, porque você acessa níveis diferentes de energia do campo
espiritual, do campo sistêmico familiar também. É por isso que às vezes, por exemplo, mães que sentem o que está acontecendo com o filho à distância, muitas vezes, ou pessoas que têm um nível de conexão muito grande, que nem precisa falar nada, já sabe o que a outra está pensando, né? Telepatia, por exemplo, os animais têm isso também. Os meus cachorros, eles são totalmente mediúnicos, né? Eu e a Marina, a gente pensa, nem fala nada, pensa em levar eles para passear, eles começam a chorar na janela sem a gente falar nada, só da gente transmitir a intenção. É impressionante, impressionante. Ou, por exemplo, quando os animais sabem para onde que eles têm que migrar, todos esses movimentos aí, tudo isso é trabalhado por esse campo neles também. E nós temos isso também. Então, esses cristais aí na nossa cabeça, na glândula pineal, eles atuam muito fortemente nesse sentido, nessa função, certo? E aí, quando nós, como a glândula pineal, ela tem essa conexão muito forte com a luz regula ela também, influencia ela, regula ela. Lembre-se que luz é vibração, tá? Quando nós sustentamos estados internos nossos de vibração mais elevada, o que seria vibração mais elevada? Emoções positivas, pensamentos positivos. Quando nós estamos em ambientes também de frequência elevada, a pineal, ela vai ser estimulada positivamente por meio dessa frequência. Quanto mais a gente vai elevando em frequência, nós também vamos elevando, aprimorando, estimulando o funcionamento mais harmonioso e potencializado da nossa glândula pineal. É uma coisa que se retroalimenta. E aí a pineal funcionando também em seu maior potencial, ela vai também trazer benefícios de neurotransmissores, por exemplo, a melatonina, a regulação entre melatonina e serotonina, que promove infinitas coisas. Eu vou ler para vocês tudo que a melatonina faz no nosso corpo, né? Inclusive, um professor meu, ele orienta suplementar, né? Para nós, principalmente que estamos nesse caminho, né? Pessoas que têm dificuldade de ter um sono reparador. O que a melatonina faz? Ela interrompe o excesso de secreção de cortisol em resposta ao estresse, melhora o metabolismo dos carboidratos, é por isso que quem dorme mal engorda mais facilmente, reduz os níveis de triglicerídeos, mais uma questão nesse sentido, inibe o enrijecimento das artérias, eleva a resposta imunológica, diminui o desenvolvimento de certos tumores, aumenta o tempo de vida de ratos de laboratório em 25%, então ela tem uma conexão muito forte com a longevidade, ativa o papel neuroprotetor do cérebro, aumenta o sono regenerativo, estimula a remoção dos radicais livres que causam o envelhecimento ou doenças,
promove o reparo e a replicação do DNA. Então, olha a quantidade de funções positivas que a melatonina, que é principalmente liberada pela glândula pineal, cumpre no nosso corpo. E o que atrapalhou muito, né? O que atrapalhou muito a questão, atrapalha muito a questão da melatonina, a regulação da pineal? A luz que a gente utiliza demais à noite. Por exemplo, quando você vive na natureza, né, como era antigamente, por exemplo, as pessoas se regulavam mais com o sol, acordava com o sol, ia dormir pouco tempo depois do sol se baixar, né? Agora a questão de ficar até tarde da noite no celular ou nessas luzes atrapalha a regulação da pineal. Antes, como ela se regula muito pelo sol, a luz entrou como um desequilibrador, entendem? Então, isso é bem complicado nesse sentido. Por isso que quando anoitece, a gente precisa já ir baixando essa questão da luminosidade. O ideal é na nossa casa a gente ter algum tipo de luz que a gente consegue deixar meia luz, sabe? E o celular, antes de dormir, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, 3 horas, o ideal é já ir baixando a utilização. Então, essa questão da luminosidade nós precisamos tomar muito cuidado, senão a gente desregula demais, desregula muito a glândula pineal. E outra questão é a questão do estado de sobrevivência, o estresse excessivo. O estresse na dose certa, ele é ótimo para o corpo, ele desenvolve a nossa mente, o nosso corpo, né, as nossas virtudes e tudo mais, na dose certa. Agora, quando você tem um estresse agudo que permanece crônico, aí que vem o problema, porque você tem excesso de cortisol liberado no seu corpo. E o cortisol e a melatonina é como se eles tivessem uma via de... eles se cancelam, eles se regulam. Então, se você está com excesso de cortisol, você diminui ali a sua eficácia da melatonina, a liberação e a eficácia. Então, se você percebe que à noite você ainda está muito agitado, muito estressado e tudo, o ideal é você utilizar essa suplementação da melatonina, também fazer a utilização de chá tranquilizante ali no momento do sono, ajuda muito. E aí, quando a gente vai elevando a nossa vibração cada vez mais, na medida que a pineal vai cumprindo também a sua função de liberar determinadas substâncias no nosso corpo e fazer com que a gente acesse estados superiores de frequência e percepção, o nosso corpo vai recebendo uma atualização biológica. Nós vamos recebendo uma atualização biológica, mudança no DNA. Para quem
para quem estuda mais a fundo esses movimentos de espiritualidade, já ouviu falar que nós temos, né, é muito comum, para quem já viu essa parte genética, que nós temos duas fitas do DNA ativas, que é aquela hélice que a gente vê, e temos mais muitas fitas desativadas. Nós temos um tamanho de um DNA ali muito grande desativado. Nós temos ao todo, na verdade, são 12 fitas de DNA. Só 2 estão ativas. E na medida que nós agora, com a progressão que nós estamos de avançar por uma nova era, elevar a vibração e expandindo os nossos potenciais espirituais cada vez mais, esse DNA que está inativo, ele está começando a reativar. Tá? Ele já foi ativo em outra época da humanidade e agora ele está cada vez mais e devagarzinho, gradualmente, de acordo com a evolução e expansão do ser humano, esse DNA está sendo gradualmente potencializado, né, e reativado. E o ser humano vai começar cada vez mais a entrar em estados diferenciados de expansão, percepção, capacidade, saúde, potencialidades. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Muito disso está sendo ativado pela elevação da vibração da Terra, está sendo ativado, né, por onde o planeta está entrando, né, no cinturão de fótons, uma região de mais elevada vibração, né, no cosmos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós precisamos soltar as frequências baixas, né, soltar as questões que nos puxam para baixo, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, sistemicamente, espiritualmente. Esse é um dos grandes propósitos desse meu novo perfil, nesse novo, para quem não sabe, esse perfil é novo, tá? Aqui do Instagram, onde eu reiniciei um posicionamento. E o Clube do Livro, todo esse projeto que eu iniciei nesse perfil aqui, ele tem a ver, no fundo, com a criação do novo humano. Esse é o projeto principal. Por isso que a gente fala muito o novo eu. Porque para ter uma nova Terra, nós precisamos de novos humanos, senão não adianta. O que adianta ter uma nova Terra se tiver a humanidade do jeito que está? Fica incoerente, né? Então, o trabalho tem esse objetivo, certo? Da gente criar novos seres humanos para uma nova Terra. E trabalhar essa questão da pineal é um dos tópicos, né? É um dos tópicos, entende? Porque, pensem assim, ó, vou explicar para vocês uma questão muito importante. Vocês já ouviram falar que a glândula pineal, o despertar espiritual, ele tem a ver com a terceira visão, o terceiro olho. Mas vocês já pararam para refletir o que isso significa? O que é o terceiro olho? O que é a terceira visão? Não é só porque tem 2 e é o terceiro, mas o que é a terceira visão? E por que se chama, por exemplo, né, a Santíssima Trindade
Por que que o crístico está associado muito ao trino, né? A chama trina no coração, ao três? Alguém sabe, alguém já leu, já estudou algo nesse sentido? Por que que é a terceira visão? Vamos ver se alguém já leu, já viu algo sobre isso. O que que significa verdadeiramente a terceira visão? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Qual o significado da terceira visão e que tem a ver com a glândula pineal também? A Carla colocou a união do feminino e do masculino. Tem correlação com isso também, mas não se restringe só nisso. Expande nossa visão para o nível superior. Também tem a ver com isso, né? O acesso ao espiritual também tem a ver com isso. Basicamente, para vocês entenderem, é um nível superior de consciência além da dualidade. É um nível superior de consciência além da dualidade. Esse é o crístico. O crístico, ele não se restringe ele não se situa na realidade pautado por questão de bem e mal. Ele ama os dois igualmente, ou seja, ele está acima do bem e do mal. Está acima do masculino e do feminino. Está acima das questões de doença e saúde. A polaridade que divide tudo na nossa realidade e que é a causa dos problemas. A separação, de você se ver separado. Então a terceira visão, ela é a visão crística da realidade. Por exemplo, ela ama a vítima e o agressor igualmente. Ama o bem e o mal igualmente, porque vê de cima isso e vê que no fundo são dois lados de uma mesma moeda. Ama a doença e ama a saúde. Ama a escassez e ama a abundância, porque entende que são lados, os dois lados de uma mesma moeda, que é a realidade dual que a gente vive. E aí está num nível superior e acessa a consciência de unidade presente em todas as coisas, né? É o amor incondicional. A terceira visão é o amor incondicional, além da separação. Por exemplo, quem está na terceira visão e vai atuar por exemplo, vai atuar terapeuticamente numa questão ali onde uma pessoa prejudicou muito a outra. Ela não vai tomar partido. A empatia de quem está no crístico e na terceira visão é uma empatia sistêmica. O agressor e a vítima entram no coração ao mesmo tempo. E a busca por solução, a busca por ajudar, por redenção, seja o que for, inclui o agressor e o agredido e busca ajudar ambos, entendeu? Não toma partido de um dos lados. É uma visão acima, né? Além da dualidade. Ama os dois lados, entendeu? Não fica polarizando a realidade. É claro que você pode ter posicionamentos no mundo de acordo com os valores da sua personalidade. Agora, no seu nível interno, é amor incondicional. É os sentimentos divinos, né? Amor incondicional, é respeito profundo, é compaixão absoluta, é perdão, né? É um perdão
também é incondicional a palavra, um perdão profundo, sincero, né? Entendendo que, porque que a pessoa que chega na terceira visão, ela já viveu a dualidade, ela já esteve dos dois lados, então por isso que ela ama incondicionalmente os dois lados. E a glândula pineal, ela nos conecta com o divino, com esse campo unificado, que está além da dualidade. Por isso que ela está conectada com a terceira visão, né? Que a visão dual tem a ver com essa nossa realidade. A terceira visão com um campo também, campo unificado, que está em tudo. Então, basicamente, no fundo, se chama de terceira visão por causa disso. E sempre esteve muito associado com o olho de Horus. Por que o olho de Horus? Os egípcios sabiam bastante, né, do poder. Aqui, ó, o olho de Horus, ó. Porque se você cortar o cérebro de um lado, forma exatamente esse desenho ali no cérebro e a glândula pineal bem no meio. Depois vocês pesquisem, né? Pesquisa no Google, glândula pineal e olho de Horus. Aí você vai ver que dentro do cérebro faz exatamente esse desenho. E a glândula pineal é o meio do olho. Os egípcios já passavam esse conhecimento. Porque por aí que vem, eles colocam, esse olho tem a ver muitos significados, né? Só que ele trata sobre essa consciência superior, né? Por isso que o documentário Olho de Horus é muito bom mesmo, quem sugeriu ali. Então o Olho de Horus traz essa simbologia. Fala sobre a glândula pineal, é um dos significados do olho de Horus. E aí, a glândula pineal, ela também tem uma função de liberar uma substância muito especial. Liberar uma substância muito especial, para quem nunca ouviu falar, que é o DMT, que é chamado de molécula do espírito, que é a substância, por exemplo, que é ingerida de uma forma ali facilitada para se ter uma quantidade maior nos rituais, por exemplo, de ayahuasca. O DMT, quando você ingere ayahuasca, o DMT está ali em disposição, e a combinação ali das plantas dificulta que o DMT seja absorvido muito mais rapidamente. Por isso que a pessoa fica bastante tempo ali na experiência, do que quando é liberado de formas naturais, ele é absorvido muito rapidamente. Por isso que a pessoa tem experiências transcendentais, quando tem naturalmente, são mais rápidas, entendeu? O DMT, por exemplo, ele é liberado também no momento do nascimento, tá? Por isso que ele tem a ver com ser a janela da alma. Momento do nascimento, momento da morte e momentos de quase morte. Por isso que as pessoas que têm experiências de quase morte passam por experiências transcendentais. E muitas vezes vem contando um monte de coisa que vivenciaram, porque ali teve liberação do DMT. Tá? Quando eu nasci, eu devo ter recebido uma enxurrada disso, porque eu nasci e tive uma experiência de quase morte. Fui considerado morto pela medicina, pelos enfermeiros, médicos, foram até avisar minha mãe ali, mas depois eu acabei voltando, né? Então, nesses momentos, e aí não só nesses momentos,
aí também em exercícios respiratórios e meditativos. Inclusive, Joe Dispenza coloca aqui neste capítulo uma sugestão de exercício para a gente fazer, tá? Para liberar, ajudar a ir ativando a pineal, porque ele explica ali no capítulo como que a pineal ela funciona para liberar essas substâncias e esses metabólitos, né? A pineal ela é estimulada bastante por pressão e estresse mecânico. Estresse mecânico dos líquidos ali da coluna que passam nessa região. Por isso que é muito importante a gente estar com a coluna saudável, com a coluna bem alinhada, com a coluna bem desbloqueada, porque se nossa coluna não está plenamente saudável, os líquidos que fluem nela, que estimulam inclusive a nossa pineal, ou seja, participam dos nossos centros de energia, participam da estimulação dessa glândula, isso é comprometido, entende? Até o Hipócrates falava, você quer melhorar a sua saúde, começa da coluna. Tá? Para quem está perguntando qual é o livro, ó, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. E então esses líquidos que passam pela coluna, se eles não estão fluindo bem, eles não estimulam ali plenamente a pineal, e a energia que passa pela coluna também não consegue fluir adequadamente, e aí não nutre plenamente, entendeu? Aí o pessoal já ficou meio preocupado ali, ó, tem um desvio na coluna, e quem tem escoliose, como fica a questão? Vai trabalhando, recebe umas massagens. Calma, que o líquido e a energia, a coluna não precisa ser uma tábua, né? Precisa ser reta assim. Mas o alinhamento das vértebras, o fluxo ali neural, a musculatura que passa ao lado da coluna, é sempre bom você estar deixando, sabe, maleável. A coluna não pode estar com níveis grandes de inflamação. Precisa cuidar bem, tá? Precisa ter uma boa mobilidade, entendeu? Para que a energia e os líquidos fluam adequadamente, entendeu? Cuide dela. Vai receber um shiatsu, que é maravilhoso para a coluna. Aqui eu atendo shiatsu aqui presencialmente no instituto também. Tem os meridianos de energia que passam ao lado da coluna, precisa dar uma liberada, porque senão a energia... O que ele fala aqui? Para a gente estimular plenamente a pineal, despertar ela e despertar ela plenamente em seu potencial, a energia que estão nos centros inferiores, sabe? Para quem já viu a questão da Kundalini, pesquisa energia Kundalini, a energia que está nos centros inferiores, ela precisa conseguir subir, migrar pela nossa coluna e migrar pela nossa coluna e chegar aqui na glândula pineal, porque aí o líquido e a energia vai estimular ali os cristais da pineal para expandir ela. É por isso que ele escolheu esse símbolo para o livro. Aqui é o caduceu de Hermes, né? E, por exemplo, a haste aqui do caduceu representa a coluna, tá? E aqui a glândula pineal. E a coroa aqui seria o transcender a personalidade, se conectar com o divino, as asas, né?
conexão superior, conectar com o divino. E essas cobrinhas aqui são as duas polaridades da nossa energia, o Yin e o Yang. Todos os nossos centros de energia, os meridianos, têm o Yin e o Yang. Então quando a gente vai liberando os nossos chakras, a Kundalini, a energia evolutiva, ela vai subindo até despertar plenamente aqui a nossa glândula pineal. É por isso que ele escolheu esse livro, né? Esse é um movimento de despertar espiritual. É um movimento de ascensão espiritual. Por isso que ele escolheu esse símbolo. E aí ele passa exercícios para a gente ir liberando essas energias contidas, emocionais, nos centros inferiores, que é você sair do estado de sobrevivência para um estado de vivência, um estado de iluminação, viver em estado de graça. E é um movimento evolutivo, precisa ir soltando os traumas, soltando as barreiras evolutivas dos nossos centros de energia. Mas também tem exercícios respiratórios, com intenção, para ir pegando essa energia represada, contida nos centros inferiores, que tem a ver com padrões emocionais, traumas, bloqueios internos, tudo isso, e fazer com que essa energia vá ali na pineal, a energia, o líquido, né? E desperte a pineal. E quando isso acontece, ele diz que aí a pineal se sintoniza com grandes fluxos de energias do campo unificado, do divino, e traz isso para dentro de você. Aí você recebe um upgrade biológico do DNA, você expande, né, em todos os sentidos, entra a luz. E essa luz vai atuar em todos os seus corpos sutis, em todos os seus centros de energia. Ele fala que os seus meridianos, eles se enchem de energia e você é potencializado em todos os níveis. E isso vai se traduzir para você também com experiências místicas, né? De acordo com aquilo que você está sintonizando. Você vai ter... A pineal vai traduzir isso para você em imagens, vai elevar, o seu cérebro vai receber tanta energia que você entra em estado gama. O que é estado gama? É a frequência cerebral muito elevada. Por exemplo, quem já foi na ayahuasca, eles chamam lá isso do estado de força, porque entrou bastante energia, a pessoa vibra diferente, o cérebro entra em estado gama, que é um estado ampliado de consciência, porque o cérebro está recebendo muita energia ali da circulação do DMT. Entende? Por que também, usando o exemplo da ayahuasca, por que muitas pessoas têm liberação ali também? Muitas vezes, né, de vomitar e tudo mais. Por causa que essa liberação dos miasmas contidos nos centros de energia. É o mesmo movimento. Entendeu? Só que é um movimento que, ao invés de ser com exercícios respiratórios e tudo mais, todas essas práticas meditativas, está sendo utilizado plantas, né? Substâncias ali focadas nesse sentido. Entendeu? Aí eu faço, por causa disso, purificação da energia e do corpo, né? Aí eu acredito, tá? Eu vou colocar o meu posicionamento. Eu acredito que é um caminho para a maioria das pessoas, né? Exceto as que usam remédios, né, neurológicos, e pessoas que têm padrão na família de questões mentais,
É um caminho maravilhoso, só que não adianta, é um caminho de potencialização. Só que não adianta se você também não tiver junto caminho de conhecimento, práticas, um trilho espiritual para te embasar, porque senão você potencializa o quê? Às vezes você vai potencializar na direção errada, entendeu? Mas eu acredito ser um caminho muito válido que está ajudando muitas pessoas a despertar e a se curarem também, né? A Paty perguntou, e as energias que têm entrado no planeta? Também podemos sentir assim às vezes? Também. O planeta está recebendo muita energia e pode induzir liberações, pode induzir o despertar, principalmente para aqueles que estão entrando em ressonância com essas frequências. Se a gente entrar em ressonância com tudo isso, a gente pode dar saltos. O planeta está recebendo muita energia. Pesquisem ressonância Schumann, estão medindo e está tendo umas incisões de energia no planeta muito maior do que em qualquer época. Muito maior do que em qualquer época. E por isso que quem aproveitar agora para fazer o seu processo de despertar espiritual vai ser empurrado de uma forma bem forte. Porque tem a ver, o planeta está indo para um novo nível de frequência. E se a gente se nivelar isso, a gente também vai dar saltos. Tá? E aqueles que forem na direção contrária vão participar do movimento lá, do movimento bíblico ou também de outras tradições espirituais que ensinaram que é a separação do joio do trigo. Aí não vai caber mais a frequência aqui no planeta, certo? Então, um dos pontos que a gente precisa fazer para aproveitar bem isso é deixar a nossa pineal saudável. Deixar a nossa pineal saudável. E aí tem os cuidados principais, tá? Primeiro cuidado é a questão da luz que eu falei. Quanto mais você conseguir se nivelar com a luminosidade natural, melhor. Principalmente à noite, evitar. Se você conseguir ter meia luz na sua casa, melhor. E quando for à noite, já vai baixando a luz, já vai se distanciando do celular. Esse é um ponto, tá? Quanto mais a gente estiver nivelado com a luz natural, melhor. Tomar sol é extremamente importante também para a saúde da pineal, né? Olha lá, a Aline até trocou as lâmpadas. Infelizmente, essas lâmpadas fluorescentes, elas não são muito boas nesse sentido, né? Esse é um ponto, a luz e o sol, tá? O segundo ponto é trabalhar a coluna, igual eu falei. Cuida da saúde da sua coluna, vai no massagista, vai na quiropraxia, vai no shiatsu, recebe acupuntura também, exercícios também de musculação, exercício para você corrigir sua postura, tudo isso também precisa, a coluna precisa estar saudável para a energia fluir nela, para os líquidos fluírem nela. E os exercícios da bênção dos chakras, tá? Que eu coloquei no grupo de meditação do Clube do Livro. Quem não tiver, avisa no direct. É um exercício para liberar energia contida, harmonizar os centros de energia. Isso ajuda muito, tá? Outro ponto,
tudo bem se cair a sua frequência emocional de vez em quando, porque nós somos humanos. Às vezes você fica triste, às vezes você fica com raiva, às vezes você fica... É normal. Só que você não pode permanecer nisso por muito tempo. Transmuta logo, tá? O seu padrão vibratório precisa... O padrão, mesmo que você tenha algumas oscilações, mas o seu padrão precisa ficar em alta frequência. Outro ponto, alta frequência. Segundo ponto, um outro ponto, alimentação natural. Quanto mais a sua alimentação for da natureza e menos do supermercado, melhor. Vá muito mais em sacolão do que em supermercado, entendeu? E de preferência aqueles que tenham um viés mais do produtor da região, orgânico, né? Menos agrotóxico. Descasque mais e desembale menos, sabe? Do plastiquinho, muito mais supermercado do que, muito mais sacolão do que supermercado na sua alimentação, tá? Outro ponto que é a questão do flúor, tá? A questão do flúor, eu era meio cético nisso, achava que era crença, mas um professor meu apresentou muitas pesquisas científicas de que realmente a questão do flúor e o excesso de cálcio na suplementação, quando a pessoa suplementa sem estar em deficiência, faz um movimento ali de calcificação da pineal e atrapalha esses movimentos de energéticos, um movimento saudável da pineal, o despertar espiritual. E os controladores globais sabem disso. E por isso que eles entupiram todos os produtos com flúor. Por isso, porque são donos dessas grandes corporações, tá? Todos eles. Então, o ideal é trocar a pasta de dente. Pasta de dente sem flúor. Principalmente em lugar de comida orgânica vende, tá? Pasta de dente sem flúor. Evitar tomar água de garrafinha plástica. Evitar tomar coisas de plástico quando ele esquenta. O plástico quando esquenta, por exemplo, tomar café em plastiquinho, copo de plástico, libera substâncias químicas ali que atrapalham muito a nossa saúde em várias coisas, inclusive na pineal. Não é bobagem a questão do flúor, é real mesmo, Então, evitar pasta de dente com flúor, tá? Evitar suplementar cálcio em excesso, sem você precisar, porque colabora para a calcificação da pineal. O cálcio é maravilhoso, tá? Se você não ultrapassar, exagerar nas doses ali. E, por exemplo, os bochechos, pasta de dente, tudo lotado de flúor, e o flúor traz um monte de coisa para a saúde, tá? Água de garrafinha, se você olhar ali, tem quantidade de flúor, de fluoreto, substâncias que pra gente não tem necessidade nenhuma e você nem entende por que tá ali, entendeu? Aí quando você vai estudando depois você entende, né? Porque, mas Paty, a sua dentista, se ela não tiver num caminho espiritual, ela não vai ter essa informação, tá? Aí, então o flúor é complicado, tá? Então evitar tomar água de garrafinha, toma água do seu filtro mesmo. Filtro de barro é o melhor filtro que tem, tá? Filtro de barro é o melhor filtro que tem. Porque sim, o pessoal que está falando do dentista, o flúor tem uma função positiva ali para o dente, ali naquela questão, só que a hora que ele entra no organismo e tudo, ele atrapalha um monte de coisa, é efeito colateral, entendeu?
dá para você ajustar o seu dente sem a necessidade do flúor também. Antigamente, como é que fazia? Entendeu? Não precisa ficar escravo. Tudo bem, às vezes você vai no dentista, usa ali naquele momento, certo? Só que depois, a questão é todo dia, escovar o dente, entendeu? É todo o santo dia, várias vezes por dia, é um contato crônico com a substância. Contatos esporádicos, o nosso corpo dá conta de lidar com determinadas substâncias. O contato crônico é o problema. Então, pega umas pastas em casa orgânica, tem pasta boa, tá? Tem pasta boa sem flúor. Outra coisa, a água, aí vem uma outra informação importante. A água que vem no nosso chuveiro, pelo tratamento, tá cheio de, não só tá cheio de flúor também, mas também de outras substâncias que o tratamento não libera muito bem, que o próprio tratamento da água não traz muito bem. E aí, para evitar que você absorva muito, né? Um pouco vai acabar absorvendo, mas que você absorva muito essas substâncias nocivas do chuveiro, evitar tomar banho muito quente, que saia aquele vapor, que você fique inalando o vapor. É isso que é o perigoso. Isso que é perigoso. Você ficar inalando o vapor do banho, você inala várias substâncias que, quando aquecidas, é prejudicial, que estão ali na água. Inclusive o flúor, que vira fluorídeo, se eu não me engano o nome. E isso atrapalha também a pineal, atrapalha a saúde. Evitar, né? Eu sei que estamos entrando na época do frio. Vai tomar o banho quente, seja rápido então, entendeu? E se der para tomar aquele banho sem fazer aquela fumaça, melhor. A inalação da fumaça do banho é um movimento complicado. Garrafas de Tupperware, vai substituindo gradativamente por vidro. Vai substituindo gradativamente por vidro, ou a garrafinha de água, né? Ou garrafinha de água substitui para materiais que... A garrafinha de alumínio é melhor, porque o alumínio, a panela de alumínio, ideal é substituir também, panela que você não pode esquentar e sair aquelas substâncias, entendeu? Vai substituindo gradualmente. A gente fez esses movimentos de substituição aqui em casa, certo? O alumínio, quando esquentado demais, ou quando você esfrega ali a colher, ele libera pozinho, né? Libera micro substâncias ali que atrapalham também, entendeu? E os potinhos, por exemplo, quando você deixa a comida, você põe uma comida quente num potinho que é de plástico, ele vai liberando substâncias ali do plástico na comida. Deixar a comida na panela de alumínio, pôr na geladeira, vai liberando o alumínio na comida. E aí isso vai atrapalhando um monte de coisa na nossa pineal também. Micro-ondas, então, o mínimo possível, tá? O mínimo possível. Micro-ondas, energia viva. Nós precisamos de fogo. Então, o ideal é a comida no fogão. O micro-ondas, ele esquenta a comida, mas só que aquelas ondas não é saudável, e aquelas ondas tira o chi, a energia vital da comida. Você fica com o alimento ali, o nutriente, mas a parte energética, ela é desgastada. É como se caísse a vibração da comida, entendeu? O micro-ondas.
O ideal é o fogão, tá? O ideal é o fogão. Lógico, de vez em quando, tá na correria, tudo bem, entendeu? Agora não coloca predominantemente toda a sua alimentação no micro-ondas, você tá comendo comida sem energia, comida sem prana, sem chi, energia vital, entendeu? Evita o máximo que der. Tudo bem? A Lu colocou, tintura de coentro é bom para detoxicar metais tóxicos. Exatamente, a gente fez uma detox de metais pesados era tintura de coentro e mais alguma coisa que tinha junto, é bem indicado também. E desparasitação também é muito importante, viu? Desparasitação é muito importante. Damiana, a Air Fryer eu não ouvi falar coisa negativa até o momento, tá? Se eu ouvir, eu atualizo, porque é vapor quente, é melhor, né? É farmácia de manipulação, Patrícia. Só que talvez você precise com algum homeopata, algum médico que trabalha com essa linha, né? Conseguir ali a receita, a dosagem. Então tem isso também. A Marina pegou com uma nutricionista. Pegou com uma nutricionista que tem esse viés para o processo da gravidez dela. Para desintoxicar o corpo ali antes da gravidez, entendeu? Entende, pessoal? Então a gente precisa fazer a nossa parte para ter uma saúde da pineal cada vez melhor. Cuidar das questões de luz, tomar sol, elevar a nossa frequência, evitar o flúor, evitar suplementar cálcio sem necessidade, cuidado com o vapor do chuveiro, alimentação viva, exercícios meditativos, tudo isso. Suplementar melatonina também é bom. Fazer esses movimentos aí para você ter uma pineal cada vez mais saudável e passar pelo processo aí de expansão espiritual, despertar espiritual, expansão das suas potencialidades por meio de todas essas maravilhas que essa glândula pode nos trazer, de nos conectar com frequências superiores, nos conectar e traduzir isso em percepções internas para nós. Tudo bem? Gostaram da live de hoje? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.